Sabe, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, e sobre várias coisas relacionadas à importância de nós entendemos que adversidades são passageiras na nossa vida. Problemas são passageiros, dificuldades passam. E nós precisamos entender as dificuldades pelas quais nós passamos na perspectiva correta. Sabe, acima de tudo, a vontade de Deus para nós, para mim, para você, é que nós possamos viver por princípios, que possamos viver não meramente por aquilo que nós achamos que é melhor, não meramente pelas circunstâncias, de acordo com o que as circunstâncias ditam na nossa vida, mas acima de tudo que possamos viver a cada dia por princípios. E o que são princípios? Princípios são regras estabelecidas por Deus, e que nós decidimos a cada dia viver por elas. Quando você anda por princípios, com certeza você tem a chance de ter êxito naquilo que você crê, naquilo que você vive, aliás. Sabe? E nós vemos que Jesus era alguém que vivia por princípios. Um dos princípios fundamentais nos quais Jesus vivia era que ele não fazia coisa alguma sem a direção do Pai, sem a direção de Deus. Ou seja, ele fazia a vontade de Deus. Isso é um princípio. Então eu pergunto para vocês vivem por esse princípio? Pelo princípio de seguir a direção de Deus? Outro princípio era que Jesus confiava plenamente em Deus. Então não tem como você fazer a vontade de alguém no qual você não confia. E nós vemos ali, no tempo que Jesus estava ali com os discípulos, uma situação muito interessante na qual Jesus, certa vez, ele decidiu ir para um outro lugar com os discípulos. Eles pegaram um barco e eles saíram ali em direção ao destino que eles gostariam de ir. E conta-se que no meio do percurso Jesus começou a dormir. Ele simplesmente dormiu ali enquanto uma tempestade começou naquele momento. E conta-se que naquele momento os discípulos ficaram extremamente desesperados com aquela tempestade, e eles sem saber o que fazer. E Jesus, que eles chamavam de mestre, estava dormindo simplesmente, descansando. E os discípulos, diante de toda aquela situação, eles não se viram em outra, com outra opção, a não ser acordar Jesus. Então eles acordaram Jesus ali e falaram para ele: mestre, nós estamos aqui nessa tempestade, naufragando, estamos aqui prestes a morrer, e o Senhor está aí dormindo. E conta-se que Jesus acordou e falou: ó homem de pequena fé, vocês não creem que Deus nos guarda de todo mal, que Deus nos guarda dessa tempestade? A Bíblia diz que Jesus se levantou e ele fez com que aquela tempestade cessasse. Então, queridos, esse é uma passagem muito interessante na palavra de Deus, porque mostra que Jesus era alguém que vivia por princípios. Como eu disse para vocês, o princípio da vontade, ele fazia somente a vontade de Deus. O princípio além de fazer só a vontade de Deus, o princípio da confiança. Você não pode confiar em alguém no qual você não faz a vontade dessa pessoa, alguém que você, aliás, você não pode fazer a vontade de alguém que você não confia. E nós vemos que naquele momento Jesus repreendeu os discípulos e disseram quão pequena era a fé deles. E Jesus cessou a tempestade. Ou seja, ele vivia pelo princípio da confiança. E os discípulos ainda não entendiam isso, não entendiam a importância de viver as suas vidas nesse princípio. Eles não compreendiam que o fato de Jesus estar ali no barco lhes dava a garantia completa de que eles seriam livrados de toda e qualquer situação que acontecesse com eles. Então, Jesus teve que mostrar para eles que eles não precisavam se desesperar, porque ele estava ali no barco. Independente se ele estivesse acordado, dormindo, o fato dele estar no barco garantia a proteção de cada um deles. Sabe? E por que eu estou falando disso? Porque nós precisamos viver debaixo desses princípios também. Sabe? E hoje eu quero falar aqui sobre a caixa do provisório, que eu vou explicar já para vocês o que é.
por que eu dei esse título, né, para essa live. E nós precisamos entender, pessoal, que a nossa vida ela é feita por porta e caminho. Sabe? Você entra por portas e prossegue por caminhos. A vida sempre é feita de porta e caminho. Sabe? E geralmente quando nós entramos pela porta é maravilhoso, porque quando você enxerga uma porta na qual Deus esteja abrindo para você, você se sente motivado, você se sente alegre, se sente feliz, porque você acredita que de algum modo Deus abriu aquela porta para você e algo vai acontecer. No entanto, a partir do momento que nós decidimos, né, seguir aquele caminho, muitas vezes nós não temos a mesma empolgação, porque entrar pela porta, né, é o primeiro processo, mas seguir o caminho é o segundo processo, e esse processo muitas vezes ele é um pouco mais difícil. Né? Eu não sei vocês, mas eu já entrei por várias portas na minha vida. E nem todas as portas nas quais eu entrei, eu segui o caminho. Nem todas as portas eu prossegui no caminho, eu perseverei no caminho. Algumas dessas portas realmente não eram a vontade de Deus para a minha vida. Não eram o propósito de Deus para mim. Mas outras portas eu simplesmente desisti, sabe? E quando nós desistimos, muitas vezes nós abrimos mão de tudo aquilo que Deus reserva para nós no futuro em relação àquela porta na qual nós decidimos fechar, sabe? Então, nós precisamos entender que para que nós possamos progredir nas nossas vidas, para que nós possamos avançar, nós precisamos viver por princípios em primeiro lugar. Jesus vivia pelo princípio da confiança, como eu disse, pelo princípio de fazer a vontade de Deus e vários outros princípios. Mas além de viver por princípios, né, nós precisamos entender que, além não, né, e aliado a isso, nós precisamos entender que a vida é feita de porta e caminho. O caminho, prosseguir no caminho, é um dos princípios que nós precisamos compreender também. É um princípio muito importante, elementar, no qual se você não compreende, né, você não avança na sua vida. A sua vida fica travada. E muitas vezes os caminhos, eles são difíceis. A Bíblia diz que, né, o caminho do Senhor é estreito, né? O caminho que nos conduz a Deus é estreito. Mas os caminhos que nós decidimos, né, entrar na nossa vida também, independente da porta que seja, muitas vezes eles são caminhos estreitos também. São caminhos difíceis de seguir. Mas para que você possa ter êxito na sua vida, você precisa seguir o princípio do caminho, que é o princípio da perseverança, da persistência, o princípio de não desistir quando as coisas estiverem difíceis. E isso é um grande desafio realmente na nossa vida. Não é? Há um ditado que diz que na escola de Deus não se pula cartilha. Na escola de Deus não tem como pular etapas. Se você falha numa etapa, você vai ter que repeti-la novamente. Sabe, eu já repeti várias vezes. Várias vezes eu já repeti etapas na minha vida. Eu já tive que passar por determinadas etapas mais de uma vez, porque eu reprovei. Sabe? E para que você possa ser aprovado, você precisa seguir os caminhos que Deus coloca diante de você. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês até agora, pessoal? Se tiver, clica nesse coração aí do lado e fala para mim, né? Você já, né, desistiu de caminhos os quais você estava seguindo? Já teve portas que Deus abriu e você não perseverou, você não persistiu, você não andou no princípio da perseverança? Né? Conta para mim nos comentários, falem comigo a respeito disso, tá bom? E nós precisamos entender então, né, a partir desse conceito que eu falei para vocês aqui, que só alcança, né, a vitória em qualquer esfera ou em qualquer área da vida aquele que decide passar pelo processo. Sabe, como eu disse, a porta muitas vezes ela está escancarada diante de nós e você enxerga ela muito claramente, você entra pela porta que Deus está abrindo, né, ou que você julga sendo, né, uma porta que Deus abriu. Mas muitas vezes passar pelo processo é que é o grande desafio, né? Passar pelo caminho, atravessar o caminho. E nós precisamos entender que só alcança a vitória quem passa pelo processo.
O caminho é o processo. E esse processo, muitas vezes, ele é doloroso, ele é difícil. Por quê? Porque para que você possa avançar na sua vida, para que você possa conquistar coisas novas, para que você possa alcançar coisas que você ainda não alcançou, você precisa perseverar nesse processo, você precisa decidir ir até o fim nesse processo. Se você não persevera, muitas vezes você não consegue, você não recebe, né, a bênção que Deus tem para você, né, no fim desse processo, ou no meio desse processo, porque às vezes nós não chegamos nem no meio. Sabe? Então hoje eu quero falar, é lógico que, né, isso que eu estou falando para vocês diz respeito à importância de nós perseverarmos, de nós persistirmos, de não desistirmos, mas diz respeito também a nós não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para os problemas, para as dificuldades que surgem diante de nós, porque um fato da vida é que as dificuldades, elas vêm, elas sempre surgem no nosso caminho. As lutas, elas estão sempre à nossa espreita, né? Estão sempre diante de nós. E se nós não tomamos uma decisão radical de ir até o fim daquilo que nós cremos, nós nunca alcançamos êxito em coisa alguma que nós fazemos. Então, entenda que, né, Deus também é um Deus de processo. Como que Deus trabalha na nossa vida? Nos levando a entrar por uma porta, mas nos levando a percorrer um caminho, a viver um processo que muitas vezes vai ser doloroso. Por quê? Porque crescer dói. Não sei quantos de vocês já ouviram essa expressão de que crescer dói. Dói por quê? Porque você tem que lidar com coisas em você que são difíceis, com atitudes erradas, você tem que lidar com hábitos ruins, com crenças muitas vezes que te puxam para baixo, crenças negativas, crenças, sabe, erradas, pensamentos que te levam a muitas vezes sair do propósito que Deus tem para você. Então, por que caixa do provisório? Eu gostaria de contar uma pequena ilustração aqui que exemplifica bem essa questão da caixa do provisório. Vamos supor a seguinte situação. Suponhamos, né, que alguém chegasse para você e te dissesse o seguinte, né, um bancário, né, chegasse para você e dissesse, olha, fulano, tem um cheque de R$1 milhão esperando por você no banco. Esse cheque é pré-datado, tem fundos, vai cair. Uma pessoa muito rica decidiu fazer uma doação, né, para você. Ou seja, esse dinheiro já é seu na prática, né? E essa pessoa te entregasse esse cheque. Só que esse bancário dissesse o seguinte para você, olha, você, né, esse cheque é seu, mas tem um detalhe, você só vai poder receber esse dinheiro daqui a 5 anos. Agora você não poderá receber, você vai ter que esperar esse prazo para que você possa ir lá e receber o dinheiro correspondente a esse cheque. É uma história bem inusitada, né? Seria muito interessante se acontecesse algo assim na nossa vida. Mas, o que eu estou querendo dizer aqui com essa pequena ilustração, né? Eu te pergunto, né? Ao receber esse cheque de R$1 milhão, você seria rico apenas quando o cheque caísse, né, descontasse e o dinheiro caísse na sua conta? Ou você já seria rico a partir de agora? Responde para mim aí nos comentários, pessoal. Né? Quando que você, né, realmente poderia dizer estou rico? Quando você recebesse o dinheiro ou a partir do momento que você descobrisse que você receberia esse dinheiro? Sabe, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas eu te digo que eu acredito que eu já seria rico imediatamente. Por quê? Porque a partir do momento em que eu soube que, né, aquele cheque iria descontar, que iria cair, né, que eu iria receber, que eu tivesse essa certeza, essa convicção, eu já me sentiria rico. Não somente quando eu fosse receber, mas, acima de tudo, no momento em que eu soubesse daquela informação. Sabe, por que eu estou falando disso, pessoal? Porque, né, da mesma forma, né, Deus, ele já nos deu a certeza de que nós temos uma herança que Ele já nos deu. Essa herança, né, é uma vida próspera, cheia de saúde, cheia de fé, cheia de graça de Deus, cheia de paz, cheia da vida de Deus, da bênção de Deus. Mas o que ocorre é o seguinte,
que no meio do processo, né, em que nós, mesmo sabendo que nós já somos enriquecidos por Deus, muitas coisas acontecem na nossa vida que nos levam a desistir, nos levam a muitas vezes duvidar daquilo que Deus tem para nós. Então, se você tem a certeza que o cheque vai cair, que daqui 5 anos você vai receber 1 milhão, as circunstâncias que você está passando agora, elas se tornam pequenas, não é? Elas se tornam pequenas. Então, se Deus já falou para você que você tem uma herança, que você foi enriquecido em todas as coisas, o que você precisa fazer com essas circunstâncias nas quais você está passando hoje? Você precisa colocá-las na caixa do provisório. Você precisa decidir não aceitar que aquilo consuma os seus pensamentos, o seu tempo e a sua energia. Por quê? Porque você ganhou o direito, né, de ter a certeza de que o cheque vai cair. Você já é rico. Não importa as circunstâncias que você esteja passando hoje, né? Você já foi enriquecido em todas as coisas por Deus. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Essa precisa ser a nossa fé, a nossa certeza. Daniel, mas nós não podemos ter certeza de coisa alguma, ninguém sabe. Olha quantas pessoas, né, talvez alguém diga, quantas pessoas aí estão tendo as suas vidas ceifadas, interrompidas pelo coronavírus. Quantas coisas ruins têm acontecido. De fato, muitas coisas ruins têm acontecido. Mas qual que tem que ser a nossa fé, queridos? O que nós precisamos acreditar? Nós precisamos acreditar a cada dia que, independente das circunstâncias, independente dos problemas que nós estamos passando, nós estamos debaixo da bênção e do favor de Deus. Você está debaixo da graça de Deus. Não importa o que aconteça na sua vida, você já foi enriquecido em todas as coisas. O cheque vai cair, você vai receber. Então, a circunstância que você está passando hoje, seja os problemas financeiros, problema de saúde, problema no casamento com seus filhos, independente do problema que você esteja vivendo, você precisa pegar esse problema e você precisa colocar eles na caixa do provisório. Você precisa decidir, né, pegar os seus problemas e guardá-los na caixa do provisório. O que é provisório? É passageiro, vai passar. Sabe, não importa o que você esteja passando hoje, essa situação vai mudar. Essa situação vai passar. Você não precisa ser refém, ser escravo do problema. Você precisa crer que Deus tem algo melhor para você, que Deus tem, né, um propósito maior para a sua vida. E quando você se apropria dessa fé, quando você decide crer nisso, a sua atitude muda, sua postura muda. Por quê? Porque você agora não acredita mais nas circunstâncias e nos problemas que você está passando, mas você acredita naquilo que a palavra de Deus diz, você acredita naquilo que Deus diz para você, e o que Deus te diz é que você é bem-aventurado, que você é mais do que vencedor, que, né, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, ainda que muitas vezes as circunstâncias, os problemas se levantem, você pode vencer, porque você tem a força do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então, responde para mim aí. Você tem colocado os seus problemas na caixa do provisório nesses dias? Na caixa do passageiro? Ou você, muitas vezes, tem sido escravo dos seus problemas? Sabe, nós temos uma tendência muito forte a isso. Eu não vou negar. Né, as circunstâncias, os problemas nos rondam o tempo todo querendo nos escravizar, querendo nos fazer refém. Mas o que você precisa fazer hoje é se levantar em fé. Decidir crer, decidir agir na direção daquilo que você crê que Deus tem para você e não na direção dos seus problemas. Quem foca em problema não encontra solução. Quem foca em problema não acha solução. Por quê? Porque o seu foco está no lugar errado. Então eu quero te perguntar hoje, onde está o seu foco? Onde está o seu coração? No que você tem pensado nesses dias? Nos problemas ou naquilo que Deus pode fazer? Sabe, quando você muda o seu foco, Deus pode agir, Deus pode trabalhar, Deus pode fazer. Mas enquanto seu foco está no lugar errado, dificilmente Deus vai fazer na sua vida. Então hoje você precisa decidir se levantar e se posicionar em fé. Então, não importa a circunstância que você esteja passando hoje, né, o que você precisa ter a certeza, né, no futuro, né, que Deus tem para a sua vida.
Sabe, quando nós temos incerteza no futuro em quem nós somos em Deus, nós perdemos a esperança. Sabe, quando nós não temos essa certeza, isso nos impede de viver uma vida plena. Isso nos impede de viver a vida como Deus planejou para nós. Então, eu te pergunto, você tem a certeza e a convicção de um futuro melhor do que o que você tem vivido hoje? Ou sua vida, muitas vezes, você só vê incertezas? Sabe, e quando eu digo certeza, eu não digo que você tem 100% de certeza de que tudo vai dar certo. Não. Né? Essa certeza na qual eu me refiro é uma confiança em Deus. É uma confiança no cuidado de Deus. Ainda que você não enxergue. Porque fé é isso. Essa certeza em coisas que você não vê, que você espera. Por mais difícil que muitas vezes as circunstâncias estejam, nós precisamos ter essa certeza, precisamos ter essa convicção. Nós precisamos colocar tudo na caixa do provisório, como eu disse. Então, primeiro, tenha certeza absoluta de quem você é. Ou seja, tenha a certeza absoluta da sua identidade. A certeza absoluta, né, de quem você é em Deus. E segundo, tenha a certeza do futuro que Deus tem para você. Não do futuro que você esteja vendo, das circunstâncias que você esteja enxergando, mas sim daquilo que Deus tem para a sua vida. Há uma história que eu gosto muito que ilustra bem isso também, essa questão de nós colocarmos todos os nossos problemas na caixa do provisório, que é uma história de um rei que certa vez ele deu uma grande festa, né, ali no seu reino, e ele recebeu um livro de uma pessoa, e a pessoa que presenteou esse rei disse para ele: olha, eu quero que você abra esse livro em 2 ocasiões na sua vida. Então, na primeira ocasião vai ser no momento mais feliz, e na segunda ocasião no momento mais difícil e mais triste da sua vida. E conta-se que assim esse rei decidiu fazer, né? E passou um tempo e ele teve grandes conquistas, muitas coisas boas acontecendo ali no seu reinado. E ele decidiu abrir, né? E aquele livro continha apenas 2 páginas. E na primeira página daquele livro estava escrito: isso vai passar. E ele, né, guardou aquelas palavras, né? Achou um pouco estranho, né? Alguém dizer que um momento bom iria passar. Mas ele guardou aquelas palavras, e depois de um bom tempo, em um momento muito difícil, em que ele estava passando por muitas perdas, por muitas lutas na sua vida, ele decidiu que aquele era o momento de abrir a segunda página do livro. E quando ele abriu aquela segunda página, estava escrito: isso também vai passar. Sabe, talvez você já conhecia essa ilustração, mas eu gosto muito dela porque ela ilustra bem, né, uma verdade que nós precisamos entender na nossa vida. Que momentos bons e momentos ruins, eles passam. Eles passam. E não é à toa que a palavra de Deus diz: tudo bem, Mateus, meu grande amigo. Então não é à toa que a palavra de Deus diz que é melhor uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Porque numa casa onde há luto, as pessoas param para refletir na própria vida. Mas numa casa onde há festa, as pessoas muitas vezes elas não pensam nas próprias vidas, elas só querem curtir o momento. Sabe? Então, se nesses dias você tem passado por um momento de adversidade, primeiro, coloque na caixa do provisório, como eu disse. É provisório, é passageiro. Tenha certeza e convicção no propósito que Deus tem para a sua vida acima de tudo. Mas em segundo lugar, creia que vai passar. Essa circunstância, essa adversidade, esse problema, né? Essa situação que muitas vezes, né, tira o seu sono, ela vai passar, porque nada é eterno. Somente a vida eterna com Deus, né, dura para sempre. O resto tudo passa. E mesmo que dure uma vida inteira, né, quando nós formos, né, morar com Deus na glória, a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá dor, não haverá nada, né, nada que nos faça sofrer. Então nós temos que crer na glória eterna com Deus. Mas eu creio também que, né, Deus ele nos leva a reinar em vida também. Quando nós desfrutamos da graça, cremos que Deus é gracioso,
Cremos que Jesus se fez injusto para que nós fôssemos justificados, para que nós recebêssemos do favor e da graça de Deus hoje. Amém? Então não importa o que você esteja passando, não importa a circunstância, vai passar. Então quem alcança algo significativo é a pessoa que prossegue crendo e agindo apesar das circunstâncias. Então, como eu falei no início, a vida é feita de porta e caminho, não é? E você vai passar por dificuldades. Coloque essas dificuldades na caixa do provisório, creia que vai passar e continue crendo, continue agindo, independente das circunstâncias, independente das adversidades. A grande verdade é que quem alcança algo significativo é quem permanece crendo, quem permanece agindo, convicto, apesar das adversidades, porque não existe vida perfeita. Às vezes pode ser que você olhe para a vida de alguém e pense, olha, que vida perfeita dessa pessoa, que vida maravilhosa, queria ter a vida dessa pessoa. Mas a verdade é que não existe vida perfeita, né? Não existe. Existe uma vida que você decide crer, independente das adversidades e dos problemas. Então, eu mesmo acredito que o que Deus faz na minha vida hoje é pela graça e pelo favor dele. Sempre me vi como o improvável, como aquele que Deus só escolheu me usar pela sua imensurável graça e favor. Era uma criança muito tímida, um jovem muito tímido, mas um dia eu conheci a Deus, conheci o propósito de Deus para mim e eu decidi entrar nesse propósito. E hoje eu estou aqui compartilhando essas verdades com vocês. Já ajudei centenas de pessoas a terem suas vidas transformadas no decorrer de mais de 15 anos de liderança na vida da igreja. E hoje eu estou aqui simplesmente para compartilhar dessas verdades com vocês. Então, para finalizar, alguns conselhos que eu quero dar para vocês. Primeiro, coloque os seus problemas na caixa do provisório. Sabe, se tem estado difícil, se tem muitas vezes pesado, coloque na caixa do provisório. Creia que o cheque vai cair, vai descontar. Você já é enriquecido em todas as coisas. Deus, ele tem o melhor para você. Deus, ele tem coisas maravilhosas reservadas para nós. Mas isso só pode acontecer se nós cremos, se nós acreditarmos realmente. Segunda coisa, pare de olhar para si mesmo e para os seus problemas. Sabe, olhar para nós mesmos e para os nossos problemas só gera paralisia na nossa vida. Só gera mais e mais problemas. Não gera paz, não gera alegria. Ficar preocupado e olhando para as próprias circunstâncias não resolve os nossos problemas. O que você precisa decidir é crer. Crer que Deus pode fazer, crer e agir. Agir, mudar as suas crenças, mudar a sua maneira de pensar e agir na direção da solução. Fazer aquilo que está ao seu alcance. Porque os resultados, eles ficam por conta de Deus. As ações são por sua conta. Terceiro conselho, tenha plena consciência da sua identidade. Creia que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas em Deus. Creia que você é inabalável. Creia que independente das adversidades, Deus, ele jamais te desampara. Entenda, sabe, quem você é, que você não é um coitado, que você é abençoado. Você é mais do que vencedor. E por último, tenha certeza de que o seu futuro será muito melhor. A certeza em um futuro melhor nos dá a garantia de podermos prosseguir avançando, crendo em coisas maiores e melhores para as nossas vidas também. Amém, queridos? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Sabe, eu espero que você nesses dias possa realmente não viver a sua vida focado nos problemas, nas circunstâncias, mas focado no propósito que Deus tem para a sua vida. Que você possa entender que tudo vai passar, que as circunstâncias vão passar, as adversidades vão passar. Amém? Então, espero que você tenha gostado dessa live. Compartilhe com outras pessoas, vai ficar salvo aqui no meu Instagram.